Olá, viajante, seja bem-vindo no canal. Eu sou o Will. Hoje eu vou falar do em. Porque em fala yen no ocidente e em português fala iene. Para entender melhor, é preciso saber um pouco da origem da escrita japonesa. Yen é derivado do ideograma en, que significa circunferência ou redondo. A escrita japonesa tem origem da língua chinesa, Lasie Yuan. Na China, originalmente, o comércio com o Ocidente era feito por meio da prata. As moedas de prata espanholas e mexicanas que chegavam eram chamadas de in yuan, ou seja, prata redonda. E o que aconteceu foi que essa moeda de prata acabou chegando no Japão também. Tanto o Japão como a China houve uma transformação na escrita. Os japoneses simplificaram este caractere para este novo caractere, conservando o significado, mas mudando a escrita. Já na China aconteceu diferente. O caractere foi mudado para este com a mesma pronúncia, yuan, porém com outro caractere. No Japão, esse caractere se lê gen, que significa origem e não círculo. Agora, por que en é escrito yen? Até mesmo na própria nota japonesa. A língua japonesa ela não tem ye. Ao analisarmos o alfabeto japonês, vemos a, i, u, e, o, ka, ki, ku, ke, ko, sashi, su, se, so e por aí vai, até chegar na ya, yi, yu, ye, yo. No Japão não existe as letras yi e ye. Então se lê apenas ya, yu, yo. Como não existem, é como se fossem i, e. Então yen e en em japonês são a mesma coisa, têm o mesmo som. Para entender melhor essa questão de ye e e, temos que entender um pouco da história japonesa. O Japão teve seu primeiro contato com os europeus no século XVI. Foram os portugueses os primeiros a ter contato com os japoneses. Naquele tempo, e we tinham a mesma pronúncia, ye, mas os missionários portugueses entenderam como ye. Aqui vale ressaltar que no século X, as sílabas e, we, ye eram distintas, mas com o passar do tempo, na metade do século X, e ye se fundiram. Quando ye deixou de existir no katakana, sendo ambos pronunciados como ye. No século XIII, we e ye passaram a ter a mesma pronúncia de ye, mas escrito de forma diferente. Em 1830, sem nem mesmo sequer ter ido ao Japão, Walter Henry Medhurst, de um dicionário japonês para alemão, ou vice-versa, escreveu e como ye, em seu dicionário de inglês para japonês ou japonês para inglês. Foi a partir de então como outros dicionários foram feitos, revisando os es. E no final a palavra en acabou se tornando yen, como uma exceção. Agora, como en virou a bizarra palavra iene? A minha explicação é apenas uma hipótese minha. Não encontrei nada a respeito, infelizmente. Mas como a língua portuguesa é uma língua que não aceita palavras estrangeiras, yen de alguma forma foi traduzido para iene. Ie, que obviamente vem de ye, e ne acredito que seja uma má tradução do plural. Como exemplo, as palavras ação, ações, cão, cães, retrós, retroses. Então ficando 2 ienes, 1 iene. Agora tem umas coisas que não entram na minha cabeça, que é por que o português não aceita estrangeirismo? Que nem, por exemplo, tem a palavra copyright. Em português, sabe como escreve? Copyright. Isso mesmo, com dois R. E também tem shampoo. Shampoo, acho que a maioria das pessoas escreve certo, né? Com SH e dois O no final. Só que em português, começa com X e termina com U. E o pior de tudo é a palavra cheeseburger, que logicamente seria um hambúrguer com queijo, né? Só que o brasileiro malandro, né? O cheese, né? Abreviou para X. Deveria falar cheeseburger, né? Mas aí como que o burger é burger no Brasil, então falar cheeseburger. Ou se não, pior ainda, né? Cheeseburger. E você faz o pedido, né, do cheeseburger, né? E muitas vezes nem queijo tem. Cadê o cheese? Aí você pede um x-salada, o que deveria ser uma salada com queijo, né? Que não é hambúrguer isso daí, né? Pro brasileiro é um hambúrguer com salada, né? Vai entender, né? E não satisfeito, a língua portuguesa, principalmente a de Portugal, não aceita nome estrangeiro também, como por exemplo os nomes. Príncipe Charles vira Príncipe Carlos, em Portugal. O nome Michael vira
Miguel? Ou meu nome, William, que em português de Portugal se fala Guilherme. Da onde que eles tiraram esse nome? É Guilherme, né? Acho que vou mudar o nome do meu canal, né? Em vez de ser Viajante Will, vou colocar como Viajante Gui. Se eu for pra Portugal, acho que vou ter que falar que o meu canal se chama Viajante Gui, né? Já ouviram falar de Guilherme Tell, não viram? Pois é, o nome correto é William Tell, e não Guilherme Tell. E a bizarrice de traduções não é unicamente só do português, não. Outras línguas, como o espanhol, fazem a mesma coisa. Um exemplo é o nome Bruno Dias, conhecem? E se eu falar Bruce Wayne? Acho que ficou um pouco mais familiar, não? Agora só por curiosidade. Eu disse nesse vídeo que os portugueses quem foram os primeiros a chegar no Japão, não disse? Pois você sabia que a palavra chá tem origem chinesa? No Japão, chá se diz chá, que vem do chinês chá. Foram os portugueses os primeiros a importar chá do Japão para a Europa. Então nada mais justo chamarmos o chá de chá. Então é isso. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Deixe seu like. Tchau, tchau.